Olá, eu me chamo Susana Fátima Styling, sou formada em Letras e pós-graduada em Literatura Brasileira. Eu sou escritora, poetisa e ocupo a cadeira número 7 na Academia de Letras do Brasil, Santa Catarina, seccional de São Francisco do Sul. Sou uma apaixonada por livros, por leituras, é um universo assim que me abre tantas possibilidades, sabe? Me nutre, me faz bem. A leitura, você, assim como eu, apreciador, né, das letras, ela te leva para um universo só teu, né, mágico, porque a história narrada para várias pessoas, ela vai fazer com que cada uma dessas pessoas entre de modo muito particular naquele universo narrado, né? Então, isso faz com que a gente desenvolva a imaginação, né? Um ponto mais positivo dentro de cada um de nós. E eu tenho certeza que se você está aí assistindo esse vídeo, é porque você, assim como eu, também é um apreciador dos livros. Eu gostaria de falar com vocês a respeito da obra de William Faulkner, O Som e a Fúria. É um livro terrível, terrivelmente bom. Ali, William Faulkner mostrou a sua genialidade, assim, cheio de surpresas. A história, eu tinha medo desse livro, exatamente porque todos falam muito do quanto é complicado de se compreender o que está sendo narrado ali. Mas não é porque é uma história difícil, é o modo como foi aplicado a técnica, né, narrativa. Foi usado o fluxo de consciência. E para você que não sabe do que estou falando, o fluxo de consciência é tudo aquilo que passa dentro da sua cabeça, da minha cabeça. Sabe os pensamentos quando estão soltos? Você está pensando sobre algo, aí um som te leva para um outro pensamento, para uma outra coisa. E de repente você ouve uma música, você para de pensar naquilo que estava pensando e começa um novo pensamento sem terminar o anterior. Então, esse é o fluxo de consciência e dessa forma é narrado o som e a fúria. Isso é dificílimo porque não faz sentido para você. Aí você percebe o quão incompletos são nossos pensamentos. A menos, claro, que você esteja seguindo um raciocínio, você está focado. É de outra coisa. Eu estou falando daquele pensamento liberto, solto, né? A sua cabeça fica fluindo. Algo te distrai, você já começa a pensar em outra coisa. É disso aí que estamos falando. Então, para complicar ainda um pouco mais, um dos personagens tem a voz narrativa e se trata de alguém que tem um problema cognitivo. Então, ele tem um retardo mental. É um homem de 33 anos que pensa e age como uma criança de 3 anos. Então, isso tudo dificulta ainda mais. Teve muitos momentos que, enquanto eu lia, eu pensava: não, eu vou desistir dessa página, eu vou pular linhas, mas não façam isso. Ai, além de ser um desperdício, vai te impedir de juntar depois essas pecinhas, sabe? Porque são fragmentos. O William Faulkner vai te entregando as coisas desse modo muito fragmentado. E aí é que vai. É isso que vai tornar essa leitura tão especial, entendeu? Depois você se acostuma com aquilo, é só no início que te dá essa sensação ruim. E depois vira uma coisa assim, bem. Você começa a sacar mais o que está acontecendo ali. Bom, a história se passa no sul dos Estados Unidos. A família Compson. E se trata de uma família que já teve muito poder, propriedade, dinheiro, importância, né? Família de peso na região, com tradição. Mas nesse momento ela está em ruína. E a gente vai acompanhando isso em cada movimentação da família, atitudes determinadas. São 4 filhos, o pai e a mãe.
O pai começa num determinado período a desenvolver um problema com bebida. A mãe, desde o princípio dessa história, é doente. Não fala que doença é, mas você vê. Eu percebia ela uma pessoa muito fraca, sabe? Assim, interiormente fraca. E aí não conseguia estruturar muito legal essa família também, sabe? Me parecia muito disso. E um pouco mais até. Eu acho que ela usava muito de chantagem emocional, sabe? Do tipo, ah, não se preocupa comigo não, daqui a pouco eu já não tô mais aqui, sabe assim, né? Ah, logo eu vou morrer, tipo isso. Mas não, a mulher perdura por muitos anos, mas tem essa chantagenzinha e as coisas vão acontecendo com a família sem controle, sabe? Assim, vai, claro, quem tem controle o que dessa vida, né? Mas em especial no Som e a Fúria, você percebe o desencadeamento de episódios que, como eu vou falar, sabe assim, irreversíveis. Os irmãos, eles são 4, uma é a Carrie, é a única menina, e os outros 3 são Jason, o Benji e o Quentin. Mas o curioso nessa história é que vai ter momentos que você vai se deparar com pessoas diferentes com o mesmo nome. E nem sempre esse personagem é do mesmo sexo. Então se trata assim de um nome unissex, ora está falando de homem, ora está falando de uma mulher, e você tem que estar ali dentro daquele contexto para entender de quem está falando, sabe? Demora um bocado você perceber isso. A Carrie tem a protetora do Benji, querida demais, amorosa com ele, e ele se sente muito confortável com ela, até porque ele tem esse problema cognitivo, ele tem bastante dificuldade de interagir com outras pessoas, mas com ela, ele fala do cheiro dela. Enfim, ele percebe ela de um jeito muito especial, assim, você vê que é por amor, sabe? Você vê na Karen uma menina muito doce, mas ao mesmo tempo ela é muito cheia das vontades, ela sabe, dá a impressão, mesmo menininha, sabe muito bem o que ela quer. Ela, à medida que foi ganhando mais idade, ela foi se saindo alguém assim, bastante leviana, promíscua, e causou muita vergonha a essa família, né? Para os olhos de alguém que vive em 2023, a coisa não é assim, sabe? Mas para aquele momento da sociedade, os costumes da sua época, então era uma coisa terrível. O que aconteceu com ela, né? É a única que não vai ter voz narrativa nessa história. Então, tudo que a gente vai saber a respeito dela é conforme os irmãos vão falando sobre. E o segundo capítulo é narrado pelo Quentin. É um dos filhos que é tido como muito inteligente, a família aposta bastante nele. Então, para que ele pudesse estudar em Harvard, venderam terras da família, que na verdade seria de herança de outros irmãos, privilegiando ele, né? Então, isso é uma das dores do Jason, um dos irmãos irritantes da família. Bom, o Quentin, ele tem um lado muito sombrio, assim. Ele tem uma obsessão pela irmã, e eu capto dele alguém, assim... Não é só com a irmã, eu acho isso, sabe? Eu acho que se estende a outras pessoinhas também. Tudo que ele narra ali, o segundo capítulo todo, se passa num único dia. E nesse único dia vai acontecer um fato que vai abalar, assim, para sempre essa família. No terceiro capítulo, a gente vai ter a narrativa do Jason. Ele é tão cruel, ele é tão uma pessoa ardida, pessoa amargurada, ele sente o peso da família nas costas. Ele é bem cruel.
Mas, ao mesmo tempo, eu conseguia compreender, assim, as dores dele, sabe? Eu me penalizava bastante. Eu acho que foi dos personagens quem eu mais me apeguei, porque eu consigo captar as dores dele, mas ao mesmo tempo eu dava tanta risada com as coisas que aconteciam com ele e a forma como ele reclama da vida, sabe? Pessoa amarga. Até que finalmente, no último capítulo, a gente tem um alívio, porque a história passa a ser narrada em terceira pessoa, então é alguém nos contando o desenrolar de tudo aquilo, sabe? Aparece bastante a Dilson, que é uma empregada negra desta família, que ela tem uma lucidez muito grande, sabe? Aquela força, mulher de garra, criou sua família, criou a família dos Compson e, enfim, termina aí idosa e bem, termina bem, apesar de tudo. E nesta obra, O Som e a Fúria, ele nos apresenta não somente a uma família em ruínas, mas também o sul dos Estados Unidos em ruína, né? A ruína da aristocracia. William Faulkner escreve essa história em 1929. Na ocasião, ele estava com 32 anos de idade e já escrevendo uma obra como esta, né? Então, era um escritor modernista, fazia muito uso do fluxo de consciência, que é exatamente isso que dá essa força narrativa muito grande. Em 1945, ele acrescentou a esta obra um apêndice onde ele vai contar um pouco mais a respeito da família, vai dar muito mais esclarecimentos, né? Sabe, ele vai contando os acontecimentos já lá do início de séculos atrás da família. Então ele te põe assim, te centra melhor, sabe? Gente, é uma obra que não dá para você não se apropriar dela em algum momento da sua vida, sabe? Não encarar, não enfrentar essa dificuldade, enfim, é compensador. Você precisa, em algum momento da sua vida, tirar um tempinho para ler William Faulkner. Eu li nesta edição da Companhia das Letras e eu confesso que me incomodou um pouquinho essa jacket. Ela é plastificada, ela fica escorregando, então você já está numa narrativa complicada. Aí você lê isso aqui, começa a escapar das suas mãos, tá vendo? Olha isso aqui. Eu confesso que se aqui não tivesse o nome do autor, da obra, eu já teria sumido com isso. Teria ficado só com essa capinha de papel, mas olha o que ficaria. Então, não dá certo, né? Eu tive que aguentar. Mas para ler, óbvio que eu tive que tirar essa jacket. Então você está tenso com a história e isso aqui te deixa tenso também, sabe? A mim ficou assim, pelo menos. Mas eu faço votos de que você leia O Som e a Fúria e se quiser fazer comentário aqui no vídeo, vou ficar muito feliz com a sua participação. Um grande beijo e até o próximo vídeo.